Muito feliz pela oportunidade, fico grato primeiramente a Deus, porque tem nos permitido entender a sua palavra, tem nos dado conhecimento, e uma das ordenanças de Deus é que nós não retemos aquilo que nós aprendemos, não retemos essa palavra em nossa boca, mas nós partilhamos aquilo que Ele nos permite entender e conhecer, e aquilo que Ele tem possibilitado a sua igreja de conhecer, nós temos feito isso que Ele nos ordena, que é partilhar para os irmãos. E cada dia Deus tem nos feito entender cada vez mais a sua palavra e seu direcionamento para nossas vidas. Nós ficamos muito felizes. E nós estamos aqui, irmão, para fazer a vontade de Deus sempre. E eu oro desde já pela vida de cada irmão que se encontra aqui hoje, pela disponibilidade de estar na casa do Senhor, porque isso é uma honra, um privilégio, nós estarmos na casa do Senhor para adorá-lo, na beleza da sua santidade, literalmente, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, como foi dito aqui na abertura. E muito mais eu creio que Ele vai continuar fazendo, amém, irmão? Eu gostaria que meus amados irmãos abrissem suas Bíblias no livro de Efésios. Efésios capítulo 3, por favor. Mais uma vez eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, ao nosso pastor Flávio por confiar naquilo que ele tem nos ensinado, irmão, porque aqui nós não temos cessado de aprender a palavra. Glorifico a Deus porque além da palavra, que é um ministério que tem dado espaço para as orações, durante o ano nós temos bastante meses de oração, porque em cada intervalo da escola bíblica nós tiramos um mês para orarmos e agradecermos a Deus, intercedermos uns pelos outros, irmãos. E eu sou muito grato, muito feliz por fazer parte desse ministério. Efésios capítulo 3, nós vamos ler o versículo 13 ao 16. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Efésios capítulo 3, a partir do 13. Portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Aí ele vai entrar na oração de Paulo, que ele vai dizer: por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados com poder no seu espírito, no homem interior. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Senhor Deus e Pai, muito obrigado. Senhor, mais uma vez eu te agradeço pela oportunidade na tua casa, Pai. Estamos aqui para te adorar, para te exaltar, para expressar a nossa gratidão por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, Deus, pelo privilégio de estar na tua casa mais um dia. Recebe agora, Senhor, a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão, e que o Senhor venha me usar como canal de bênção para os meus irmãos, ó Pai. Que eu venha falar aquilo que o Senhor colocou no meu coração, e aquilo que eu não puder, Pai, traduzir com minhas palavras, que o Senhor possa falar em particular com cada um, Pai, de uma forma muito pessoal. Pois assim eu te oro e já te agradeço, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E glórias a Deus. Irmãos, como eu bem falei, hoje é um culto de oração, ainda já louvamos a Deus. Eu quero falar um pouco dessa questão da oração. E o que Deus colocou no meu coração há um tempo atrás, essa palavra Deus me deu já faz um bom tempo, e eu tive o privilégio de estar compartilhando ela ali no Benjamin, mas quando o pastor Flávio me convidou para abrir os cultos de oração, imediatamente o Espírito Santo me tocou para que eu trouxesse essa mensagem, e durante esses dias eu estava meditando, e nunca é da mesma forma, e Deus falou algo mais ao meu coração, e eu espero, irmão, que meus amados irmãos entendam a importância do que vai ser dito aqui. Meus amados irmãos, abrem os corações e as mentes. Hoje nós vamos falar a importância da oração intercessória, irmão. E nós devemos ver aqui no capítulo, irmão, isso me saltou aos olhos enquanto eu li há um tempo atrás, quando Paulo fala aqui no versículo 14: por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não vou contextualizar isso aqui, irmão. Nós sabemos que a carta de Efésios fala da plenitude de Jesus Cristo, que tudo se cumpre nele, que já não é mais gentios ou judeus, que não é mais circuncisão e circuncisão,
mas que nós bastamos crer em Jesus Cristo. Fala da dispensação. O que é a dispensação, irmão? Nós sabemos que a dispensação é quando Cristo morreu naquela cruz, a graça nos foi dada, favor imerecido. Então todos nós fazemos parte dessa graça, essa graça foi dispersa para todos nós, ou seja, é para todos aqueles que creem no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós sabemos que a carta de Efésios é para falar da plenitude de Jesus Cristo em nós. Mas o que eu quero tratar especificamente essa noite que Deus colocou no meu coração, irmão, é essa questão da intercessão. É nós saber que um homem se coloca diante de Deus para interceder. Se você atentar no versículo 16, ele diz, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejam corroborados. O que é corroborados, irmãos? Confirmados, aprovados, atestados. Ele está falando de um povo que já está evangelizado, conhece a verdade, estão encaminhando em direção a Jesus, mas contudo ele se coloca diante de Deus. Sim, Senhor, eles conhecem a verdade, mas eu te oro, que eles sejam cheios do teu poder, que eles sejam confirmados. E aqui já cabe, irmão, algo muito importante para nós. Porque quando nós oramos e intercedemos, nós estamos sempre em busca de interceder por alguém que está sofrendo em um determinado problema. E nós esquecemos de orar, irmão, também pelos que estão firmes. E aqui cabe dizer pela liderança da igreja, nosso pastor. Aqui ele está orando, meus amados irmãos, por pessoas que conhecem a palavra, que estão caminhando corretamente, contudo ele se coloca diante de Deus como intercessor. E o que Deus falou ao meu coração, irmão, e é muito forte, é que isso tem se perdido no meio da igreja. É algo, irmão, que acontece fora da igreja. Cada um só quer saber de si mesmo. O mundo está muito individualista. Ninguém se importa mais com ninguém, infelizmente. Mas isso, infelizmente, tem entrado nas igrejas no modo geral, irmão. E eu acho muito interessante que de um texto que o Hernandes Dias Lopes escreveu, e vai falar um pouco melhor do que eu quero falar essa noite, que ele vai falar o seguinte. Falou que o ministério de intercessão está na UTI, ou seja, lutando para sobreviver. Cada vez menos oramos uns pelos outros. Nas igrejas parece que esquecemos que somos um só corpo, uma só igreja e há só um cabeça, Cristo Jesus. Hernandes Dias Lopes observou isso muito bem, irmão, porque nós temos visto, infelizmente, congregações gladiando com congregações, pastores brigando com pastores, como se o rei na igreja fosse de homens, irmãos. E nós temos que entender que a igreja é do Senhor Jesus Cristo. Nós somos um corpo, irmão, nós deveríamos estar intercedendo, nos fortalecendo em orações um para com os outros, para que o reino cresça. Não é sobre o homem, é sobre Jesus Cristo, a igreja é dele, irmão. E nós temos perdido o foco, nós temos perdido essa consciência. Pastores, irmão, que a gente vê, infelizmente, brigando, quando deverias estar conversando, buscando estratégias e meios e formas para fortalecer a igreja, o reino de Deus. E nós já não oramos mais tanto uns pelos outros, irmãos. E nós precisamos entender, irmão, que nós temos esse ministério de intercessão. Como, Francisco? Porque a Bíblia está sempre nos dizendo isso. Devemos orar uns pelos outros. E quando nós nos disponibilizamos a orar uns pelos outros, quando nós estamos orando por alguém, nós estamos entrando na presença de Deus, pedindo por alguém, sem interceder por algo, irmão. Não só por alguém, mas pelo ministério, pela família, pelo seu ministério, por tantas coisas que envolvem o reino. E nós temos, irmãos, que entender que isso é necessário. A igreja tem que acordar e entender, irmão, que não é uma coisa pessoal só sobre nós mesmos. Cada vez mais a gente vemos as pessoas ir para a igreja, buscar a sua própria bênção. Dentro das igrejas, infelizmente, irmão, tem irmãos que não falam com irmãos. E isso, irmão, não é do agrado de Deus. Nós somos chamados a interceder uns pelos outros. Tiago observou isso muito bem, irmão, lá no capítulo 5, no versículo de 16, que ele vai dizer o seguinte: que devemos confessar nossas culpas uns aos outros. Por quê, irmão? Nós vamos sair falando dos nossos pecados ou nossas fraquezas para todo mundo? Não. Quem esteve aqui no domingo viu o pastor falar muito bem a história de Naamã, lá em 2 Reis capítulo 5, quando Naamã ali se revoltou com um profeta que não foi nem atendê-lo, mas ele estava acompanhado de pessoas, irmãos, que estavam dispostos a aconselhar para o bem. E quando nós chegamos, temos gente aqui, irmão, capacitada, pessoas que realmente querem fazer a vontade do Senhor, dispostas a lhe dar um conselho. Por que, irmão, devemos confessar nossas fraquezas?
para que nós juntos, irmão, possamos orar, que é a continuação do versículo. Tiago vai dizer, para que oremos uns pelos outros. Ou seja, eu confesso a minha fraqueza, chego com humildade, irmão, estou fraco nisso, irmão, estou passando por aquilo. E aí o irmão não está aqui para te apontar, não, irmão. O irmão está aqui para te chamar no canto e dizer assim, irmão, está assim, mas nós vamos orar. Nós vamos nos ajudar. Nós somos o corpo de Deus. Não é bom que um membro esteja fraco, irmão. Nós somos um corpo e é bom que todos estejam fortalecidos e firmes. Então nós não estamos aqui para apontar erro de ninguém. Nós somos a igreja do Senhor, é dele a igreja. E nós somos um corpo, irmão. Nós não podemos deixar que essas dúvidas, esses medos de chegar para o irmão e falar do problema como se o irmão fosse espalhar. Se ele fizer isso, irmão, então você não escolheu a pessoa certa para conversar. E por isso nós temos que procurar pessoas certas para nós partilhar. E a igreja é o melhor lugar ainda para você partilhar os seus problemas. Porque aqui, irmão, nós somos direcionados pelo Espírito Santo de Deus. E para que nós devemos confessar, irmão? Para que oremos uns pelos outros. Para que, irmão? Ele vai continuar no versículo. Para que sejamos sarados, irmãos. Nós confessamos a culpa, o irmão chega, irmão, vamos orar junto, a oração chega até o Senhor, então o Senhor, pela sua muita misericórdia, Ele nos sara. É para isso, irmão, que nós devemos interceder um pelo outro, para que sejamos sarados. Nós conhecemos bem o capítulo lá em 2 Crônicas, já no Antigo Testamento, no capítulo 7, versículo 14, que Deus vai dizer, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, converter dos maus caminhos, buscar a minha face, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sararei a sua mente, a sua fraqueza, eu vou perdoar, só tem que se humilhar diante dele. O que é se humilhar? É confessar, irmão. Para orar, pedir perdão, você ora, pede perdão, busca a face do Senhor. Aí se converte, aí Deus se agrada, Ele ouve, aí Ele perdoa e sara, irmão. Por isso, irmão, que nós temos que orar, interceder. Esse ministério é muito importante, não pode se perder na igreja, não pode se perder no meio do povo de Deus, irmão. Nós somos um só corpo, uma só igreja. Deus está sempre procurando alguém, irmão, que se coloque na brecha, e Ele vai falar isso para Ezequiel. Lá no capítulo 22, versículo 30, ele vai dizer que procurou entre eles um homem que estivesse tampando o muro e estivesse na brecha perante mim, por esta terra, para que eu a não destruísse, mas não achei ninguém disposto, irmão, a entrar na presença de Deus, pelo seu povo, pelos seus, no tempo de abominação e depravação, que o povo fazia tudo fora da vontade de Deus, e Deus disse, contudo, pela sua muita misericórdia, Ele disse, eu procurei, você não pode dizer que eu não procurei, eu procurei um que se colocasse na brecha para que eu usasse de misericórdia. Infelizmente, irmão, nós não temos, nos tempos atuais, nós temos visto isso também, irmão. Pessoas que até começam a orar, mas logo desistem. E Deus tem procurado entre nós pessoas que se coloquem na brecha, irmão. Quando Ele fala na brecha, é no todo, seja no seu ministério, seja na sua família, seja no seu colégio, ou na sua faculdade, no seu trabalho, aonde você estiver disposto a orar, para que se resolva algo, para que se melhore algo, irmão, Deus está disposto a ouvir. Mas tem que se disponibilizar, se colocar literalmente na brecha, para que haja restauração, para que agrade o coração de Deus. Aí você vai dizer, mas Francisco, eu tenho orado tanto pela minha família, é só eu na minha casa, a guerra no meu trabalho está grande, na faculdade a perseguição é enorme, a minha oração é muito pouca, é só eu orando. E eu acho lindo quando Deus fala lá em Josué, irmão, no capítulo 10, do versículo 12 ao 13, quando ele vai dizer o seguinte, que Josué pede a Deus para deter a lua e parar o sol, e ele para, irmão, e ele vai falar no versículo 14, pela oração de um homem, Deus, essas coisas aconteceram, um homem só, irmão. Aí você diz, é só eu, é só você mesmo, irmão, é só eu, é quem estiver disposto a se colocar diante de Deus, para que haja uma restauração e uma transformação. Continue orando, irmão, pelos seus.
Não desista de orar, interceda até o final. Agora as pessoas, irmão, se acomodou. Chega na igreja, passa um tempo, começa a orar e o milagre não chega, a transformação não chega, a pessoa logo desiste e quer culpar Deus. As pessoas não estão entendendo, irmão, o que é interceder literalmente. Eu vivi isso. E eu não falei isso aqui, mas vou falar. Eu sou fruto de intercessão, irmão. Como, Francisco? Eu acordei várias vezes quando no mundo estava de madrugada, irmão. Eu vi aquela abençoada que está ali atrás, orando. Não foi uma, duas vezes não, foi durante 2 anos. Eu vi ela acordar de madrugada para orar e buscar da palavra. Intercedendo, irmão, por mim. E determinado dia eu mexendo nos livros, eu já convertido, eu vi uma oração dela lá feita. Ela não desistiu das orações, irmão, chegou a um ponto dela entender o que é buscar primeiramente o reino de Deus e a justiça, e as coisas ser acrescentadas, irmão. Ela entendeu o que é isso, porque em determinado momento eu acho uma carta, naqueles guardanapos, ela nem sabe disso, eu nunca comentei com ela, no qual ela orava ali, ela colocou a oração, e botou ali entre os livros antigos que nós mal mexíamos, mas eu mexendo eu encontrei, e a oração dela era bem linda e bem simples, irmão. Senhor, Ele é meu marido, eu amo. Liberta ele, ainda que não seja para ficar comigo, eu só quero ver ele bem, Senhor. Liberta ele para que ele tenha dignidade, para que ele conheça a boa e perfeita e agradável do Senhor. Ela pediu pela minha alma, irmão, pelo meu ser, já não era mais pelo marido, ela amou a minha vida de tal forma que transpassou a questão do marido, irmão. É isso que é se colocar diante de Deus, interceder e pagar um preço. Esperar o tempo de Deus. Por 2 anos eu fui pedra de tropeço na vida dela, bebi em casa, passava noites fora, e contudo ela continuou. E eu dizia por muitas vezes de madrugada, quando acordava, era lendo a Bíblia e orando, eu dizia: a minha mulher está ficando doida, meu irmão. Glória a Deus que ela se tornou uma doida por Jesus Cristo, irmão. Porque a palavra do Senhor, irmã, diz que Ele procura os doidos desse mundo para confundir os sábios mesmo. E ela me confundiu porque eu me achava muito inteligente naquele meu mundinho, irmão, de engano. E é isso que é interceder. E eu entendi o que é intercessão naquele momento, quando eu li aquele bilhete, irmão, e aquilo ali, Deus falou no meu coração grandemente. A partir dali eu comecei a orar para que Deus me libertasse. E a honra dela chegou, irmão, que por 2 anos ela perseverou. Ela não deixou de vir para o culto nenhuma vez. Muitas vezes eu brigava com ela: fica com o teu filho que eu vou sair. E ela: eu levo ele, mas eu não deixo de ir. Isso é pagar um preço, é interceder, irmão. E eu gosto sempre de estar honrando ela quando eu tenho a oportunidade. Porque eu sou fruto de uma intercessão e nós entendemos, irmãos, o porquê de nós intercedermos um pelo outro. Quando nós passamos por essas coisas, quando nós presenciamos essas coisas, o poder de Deus para honrar a vida de alguém que pagou um preço em perseverança, em amor pela alma, pelo aquilo que é semelhança e imagem de Deus, por aquilo que Deus criou. É isso que Deus quer. Deus não quer que nenhum se perca, Ele quer gente que esteja disposto a se colocar diante dEle, orar a Ele para que seja salvo. A promessa de Deus, irmão, não é para quem está lá fora e não conhece a palavra, não. A promessa de Deus é para mim e para você que conhece a palavra. Ele quer uma aliança com Ele, minha ou sua. Quando nós chegamos diante dele, se eu quero muito, Senhor, que ele seja salvo, e você paga um preço, Deus vai dizer: a minha aliança é contigo. Embora ele não queira, eu vou salvar ele. É assim que Deus trabalha, irmão. Quando tive a oportunidade, irmão, quando o pastor me disse que eu ia abrir o culto hoje, o Senhor, qual a palavra que eu levo, imediatamente Ele me trouxe essa mensagem. E eu me alegrei, porque Ele confirmou. Só que nós temos vivido um tempo, irmão, infelizmente, que nós não fazemos mais, irmão, sabe o que é no meio do povo de Deus? É se alegrar com a alegria do irmão. Infelizmente, tem brotado na igreja, eu estou falando na igreja, irmão, do modo geral. Amém? Nós vemos um irmão se levantar, ou ver um irmão bem, em vez de nós se alegrar, nós deixamos que entre aquela raizinha de inveja, aquela raizinha, irmão, de que por que não foi comigo? Para com isso, igreja do Senhor. Vamos se alegrar com a alegria do irmão. Vamos orar a Deus e pedir para que Deus fortaleça e provenha cada vez mais na vida do irmão. E nós, além de nos se alegrarmos mais, muito mais temos nos entristecido. A palavra é essa, irmão. Não temos nos entristecido mais, irmão, com o sofrimento dos irmãos. Os irmãos entram, cabisbaixo, nós vemos e muitas vezes não tem mais uma palavra de incentivo.
de restauração para o irmão, dizer que existe um Deus que me libertou, que lhe libertou e que pode libertá-la também, que nos deixa, irmão, passar por prova, por luta, mas Ele passa em todas elas conosco e que vale a pena servi-lo. E tem um homem na Bíblia, irmão, que toda vida que eu leio, eu me maravilho, que entendeu bem o que é se compadecer da dor do irmão, irmão. Esse homem se chama Neemias. No capítulo 1 de Neemias, se você for ler, irmão, eu vou resumir ele aqui. Você vai ver que quando ele está ali na cidade de Suzã, e chega ali um parente seu, um de seus irmãos, e ele pergunta como está o povo de Jerusalém, como está lá a cidade. Esse seu parente vai dizer que seu povo sofre, o povo é oprimido, que o povo sente fome, os muros estão caídos, as portas estão fechadas, e a palavra do Senhor vai dizer que ele muito se entristece e chora, irmão. Chora pela dor do irmão. Imediatamente ali ele chora por vários dias, mas ele se levanta em jejum e oração e se coloca diante de Deus para orar pelo aquele povo, irmão. E ele vai chegar diante de Deus: Senhor, esse teu povo pecou, mas eu e meu pai também pecamos. E o Senhor falou pela boca do teu servo Moisés que o Senhor espalharia esse povo, mas o Senhor também falou que esse povo, quando se humilhasse e voltasse para os teus caminhos, o Senhor uniria eles dos 4 cantos e traria de volta para habitar e se juntar para te adorar no teu templo. E ele pede graça a Deus diante do rei Artaxerxes. E aí quando ele vai servir ali o rei, irmão, a palavra do Senhor vai dizer que o rei nota que ele está triste. E ele vai dizer: como não estaria triste eu, meu povo sofre. Minha cidade está destruída. E ali imediatamente Deus dá graça diante do rei, irmão. E o rei dá autorização para que ele vá reconstruir Jerusalém, vá levar alento para o seu povo. E lá no versículo 8, irmão, se você for ler, eu estou só resumindo, mas está tudo lá, depois você leia. Vai dizer que o rei deu tudo o que ele pediu e muito mais, segundo a boa mão do Senhor, irmão. O que é que eu quero dizer com isso, irmão? Olha aí o que é que diz aí em Efésios, no capítulo 3, no mesmo capítulo, no versículo 20, olha o que é que ele diz. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, irmão. Nós pedimos algo, mas Ele dá muito mais porque entende que o propósito é maior. O que é que eu quero dizer com isso, irmão? Você está pedindo para alguém ser liberto das drogas, do álcool, assim como eu fui. E Deus faz muito mais, que a minha mulher orou para que eu fosse liberto do álcool e das drogas. Mas Deus, além de me libertar, me livrar, Deus me deu uma nova visão de vida, me deu um propósito. E hoje eu estou aqui pregando para vocês, irmão. Ele dá muito mais, irmão, do que pedimos ou pensamos. Irmão, Deus traz essa palavra para dizer para você não desistir de ninguém, irmão. Continuemos orando pelos da nossa família. Continuemos orando por quem quer que seja, irmão. Nós temos muito o que orar, irmão. Nós temos vivido tempos difíceis. Nós temos visto pessoas perder vida muito jovens, sem ter o privilégio de conhecer essa palavra. E é eu e você, irmão, igreja do Senhor, que Deus quer usar para levar essa mensagem, para ter todos aqueles que estão sedentos, irmão. Nós temos que continuar orando, irmão. E é isso que eu quero te motivar a fazer essa noite. Quando nós oramos, irmãos, intercedemos uns pelos outros, nós cumprimos o segundo maior mandamento, que é amar o próximo como a si mesmo, ou amar o próximo como Jesus amou. Então nós alegramos o coração de Deus quando nós entramos na presença dEle em espírito, irmão, de verdade. De amor pela alma, Deus se agrada, e no tempo dele, no tempo correto, Ele se revela, Ele faz o mover e a transformação. Eu quero te falar de algo, irmão, que está acontecendo nesse exato momento. Ouvi falar de um homem, irmão, e eu achei lindo, e fui pesquisar sobre ele, e tive o privilégio de conhecer um homem um americano chamado Mike Bickle. Nesse exato momento, irmão, ele tem um grupo de pessoas orando por mim e por você. Ele é diretor da Casa Internacional da Oração em Kansas City, Estados Unidos. É um ministério de adoração e intercessão, que funciona 24 horas por dia, durante 7 dias por semana. Durante 20 anos eles estão orando sem cessar, irmão.
E eu estou trazendo para você algo que está acontecendo nesse momento. Eu pesquisei, eu estudei, eu busquei conhecer, irmão. Eu estou dizendo a você que tem gente que ainda paga um preço sim, intercessão pela igreja do Senhor, irmão. E eu trago isso para que você se motive, irmão. Nesse momento ele tem um grupo de 50 grupos que não cessa de orar, irmãos. Estão há 20 anos, irmãos, orando. Entra dia, entra noite, sai noite, eles estão orando, irmão. E eu creio que por isso que muitas igrejas ainda estão de pé, irmão, porque alguém ainda paga preço em oração e intercessão. Nós não podemos, irmãos, e não vamos deixar, irmão, de interceder pelos nossos irmãos. Tem muitos irmãos que têm enfraquecido na fé, estão tristes. O inimigo, ele é sagaz, irmão. Ele é ardiloso, ele arma estratégia, ele quer derrubar. Eu já falei aqui sobre Pedro, lá no capítulo 22 de Lucas, quando o diabo pede para cirandar seus discípulos, irmão, ele não brinca de ser diabo, não. E muitos de nós, irmão, infelizmente, não é porque esteja fraco, é porque a opressão é tão grande que às vezes o irmão enfraquece. Infelizmente, tem gente que em vez de levantar e ajudar o irmão, está ali para apontar, irmão. Nós estamos aqui para nos fortalecer, irmão, nós não temos que deixar que ninguém se perca, não. Vamos orar, irmão. Vamos pagar preço diante de Deus. Vamos pedir a Deus que fortaleça os irmãos que se encontram fracos essa noite. Vamos orar por milhares e milhares de pessoas, irmão, que estão perdendo as suas vidas, sem conhecer, sem ter o privilégio de conhecer essa palavra, porque muitos de nós, irmãos, infelizmente, me perdoe o que eu vou falar, só somos crentes dentro da igreja, quando saímos daqui das quatro paredes, deixamos de ser crente. Uma coisa que eu tenho pedido a Deus, irmãos, e não me glorio disso, é algo que Deus colocou no meu coração, que melhor para mim do que estar no púlpito do Senhor, onde eu tenho muita alegria e tenho um grande honra em falar para os meus amados irmãos, mas eu tenho maior alegria quando eu encontro alguém que está disposto a me ouvir falar do amor de Deus, e eu vejo ali o brilhar nos olhos assim, irmão, ó, é prazeroso, irmão, é edificante. Prega essa palavra, irmão, fale do amor de Cristo. Eu fui alcançado porque alguém falou do amor de Cristo para mim. Vamos orar, vamos pagar preço. Eu quero falar de 2 intercessores, irmãos, antes de encerrar, que é impossível falar de intercessão sem citar esses 2 homens da história, irmão, em quem nós se baseia a nossa fé também, por tudo aquilo que eles fizeram. E é uma das orações intercessórias mais lindas que eu encontro na Bíblia desses 2 homens. Primeiro é Moisés, quando o povo ali se corrompe, faz o bezerro de ouro, e o Senhor quer destruir, e Moisés disse assim: Senhor, agora perdoa esse teu povo, ou risca meu nome do teu livro. Irmão, tem que ter muito amor, irmão, para se colocar diante de Deus e dizer assim: perdoa o povo, pode também me excluir do teu livro da vida. Para mim não tem interesse ganhar a minha alma e perder tantas almas, Senhor. É intercessão, é amor, irmão. E Deus se agrada, irmão, de um coração verdadeiro, que ama aquilo que Ele mesmo criou e está disposto a pagar um preço por eles. E Deus ali usa de misericórdia. Que Deus possa falar no seu coração essa noite, irmão. E não tem como falar de intercessão sem falar do maior intercessor, irmão, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu fui buscar lá em Lucas, irmão, e sempre que eu lembro disso aqui, não tem como ser uma intercessão maior do que essa. Quando ali Cristo, sendo morto, levou sua própria cruz, foi açoitado, cuspido, negado, humilhado, caluniado, morreu só, irmão. E contudo ele intercedeu junto ao Pai, por mim e por você. Porque o que foi feito lá no passado, irmão, vai propagar para agora e vai se propagar eternamente até que Ele volte. Quando Ele diz assim: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Não tem intercessão maior, irmão, do que essa. Você está morrendo ali, está nos açoites, está sendo furado, está sendo blasfemado, e contudo você intercedeu: perdoa-lhes. Estamos dispostos, irmão, a sofrer o dano hoje em dia. O apóstolo Paulo falou, irmão, lá em Coríntios, que ninguém mais quer sofrer o dano. Ninguém está disposto a engolir o orgulho e evitar a briga, interceder. Senhor, ele está fazendo isso, mas ele não entende no momento, mas eu creio que no momento certo o Senhor vai revelar, e vai haver paz, vai haver transformação, porque eu não vou brigar hoje, Senhor, eu vou te honrar, e a vida desse irmão vai ser salvo por esse ato de hoje. Foi isso que Jesus Cristo fez, irmão. Pediu perdão para mim e para você, e hoje você temos acesso ao Pai, porque Ele teve esse gesto para comigo e você. Ele foi até o final, Ele cumpriu o seu propósito, Ele está à direita de Deus nesse exato momento, intercede por mim e por você, e a Ele a honra,
a glória e o louvor para todos sempre. Amém. Glórias a Deus, irmãos. Agradeço a oportunidade. Que Deus nos abençoe nessa noite, irmão.